Estava pensando em fazer uma pequena introdução, para que outros possam ter também a oportunidade de compartilhar. Domingo passado, o seu irmão Rogério falou sobre duas situações, né? Da época do Velho Testamento e o tempo da graça, onde nós vivemos hoje. E nós acabamos de cantar um hino interessante, que ele trata, né, por coincidência, do Senhor Jesus vindo, do Senhor Jesus vivendo, do Senhor Jesus cumprindo a sua missão, morrendo numa cruz e também dizendo que ele vai voltar. Mas em meio a tudo isso, que nesse tempo que nós estamos vivendo, aqueles que conheceram a graça têm um lugar para o Senhor Jesus, tem um trono real, que é nosso coração, onde ele reina, ainda que ele não é rei hoje, ele é rei dos judeus, da igreja ele é Senhor, mas no nosso coração, a nossa atitude de submissão fala daquele que reina sobre nossas vidas. Por isso, podemos dizer que tem sempre um lugar para o Senhor no nosso coração, se nos submetemos à tua palavra. Nós estamos chegando na semana, né? Todo mundo sabe, nós vivemos num país cristianizado, assim como outros países do Ocidente, onde se fala muito do nascimento do Senhor Jesus. E, de fato, o nascimento do Senhor Jesus é uma verdade. Todos nós sabemos, lá em Lucas, né? Creio que é capítulo 2. Lucas 2, os anjos se manifestam aos pastores. Aí, Lucas 2, do versículo 9 em diante, diz assim, Lucas 2, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. Olha a notícia então aqui, que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, ele de fato nasceu. O Senhor Jesus veio ao mundo e se assemelhou a nós, nascendo como uma criança. E na estrofe 1 desse hino nós cantamos exatamente que o Senhor Jesus deixou teu trono e coroa e quiseste para o mundo descer. Então ele realmente nasceu. E essa semana no Ocidente é marcada por essa data que foi introduzida no calendário, e não vamos discutir a importância da data, quando foi, quando não foi, mas ele de fato nasceu como homem, porque ele tinha que cumprir um propósito. Então o nascimento dele foi por uma motivação. E é daqui para frente que nós, como cristãos, precisamos viver um pouquinho além do nascimento do Senhor Jesus. Porque quando nós falamos do nascimento, quando as pessoas falam do nascimento, elas falam do nascimento que parou aí. Jesus nasceu. Celebra uma festa e Jesus nasceu. E troca presente e Jesus nasceu. E comemora-se toda essa festividade porque Jesus nasceu. Mas, irmãos, o seu nascimento não teria nenhum proveito para mim e para você se ele não obedecesse o Pai e não culminasse na cruz. É essa a nossa maior motivação do seu nascimento, que ele veio
para cumprir um propósito. Não quer dizer que nós não podemos olhar para o Senhor Jesus, que ele nasceu, que ele se manifestou como homem. Sim, isso ocorreu. Mas muito maior do que isso é eu e você termos a oportunidade desses dias de dizer, de fato, ele nasceu. Ele nasceu, ele cresceu, ele viveu, ele obedeceu, ele foi morto, ele ressuscitou. E cantamos também. Por isso que eu falei, esse hino tem tudo. É interessante. Quando em glória voltares, enfim. Então ele vai voltar. Que coisa maravilhosa, irmão. Podemos nós, os cristãos, que amamos o Senhor, contemplar que ele nasceu, que ele cresceu, que ele obedeceu, enfim, que ele viveu, que ele morreu, ressuscitou e vai voltar. Para nós, quando nós cantamos que há um trono na nossa vida para ele, nós estamos dizendo, Senhor Jesus, nós cremos que tu cumpriu todas as coisas. O seu nascimento foi só o propósito de Deus sendo realizado. Porque é lindo quando nós lemos aqui, ó. E hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Nasceu como homem, porque a Bíblia diz, lá em João capítulo 1, que ele sempre existiu. Que ele estava junto do Pai. Então, esse nascimento se refere a Jesus como homem, como aquele que, em João capítulo 1, versículo 14, diz que habitou entre nós. Ele tem um corpo físico igual ao seu e o meu, de carne e osso, que em submissão ao Pai fazia a sua vontade. Irmãos, precisamos contemplar essa beleza desse nascimento. Precisamos deixar o nascimento do menino Jesus e olhar para o nascimento do homem Jesus, da sua manifestação como homem entre nós, cumprindo um propósito que nós encontramos lá no livro de Isaías, se eu não estiver enganado, que disse, a quem enviarei? E ele disse, eis-me aqui. Creio que é Isaías 61, se eu não estiver enganado. Se alguém lembrar, até pode recordar. Irmãos, é lindo nós contemplarmos isso. Então, a data, a festividade, e eu quero dizer para vocês que no passado eu era totalmente avesso, contrário a essa data. Hoje eu vejo essa data como uma motivação para que eu possa falar, como é lindo que o Senhor Jesus veio ao mundo. Não importa o dia, não interessa se foi 25, 24, 30, 4, fevereiro, março, abril, junho, julho, não é importante. Importante é que ele veio. Assim como é importante que eu e você, talvez muitos de nós, não lembrem aquele dia. Quando ele nasceu na nossa vida. Talvez muitos não conseguem lembrar exatamente o dia, o mês, o ano que creu no Senhor Jesus e confessou os seus pecados. Alguns têm boa memória e lembram, outros não. Mas o importante é que isso aconteceu. O importante é que nós cremos, porque Ele nos escolheu. Olha outra coisa linda que temos nesse hino aqui, ó. Tu vieste, Senhor, por amor sem igual, para dar-nos eterno perdão. Ele, como diz a própria palavra, nos amou, irmãos. Eu e você correspondemos a esse amor porque Ele nos amou. Se Ele não tivesse nos amado, nós não iríamos amá-lo. Ele nos amou primeiro. Foi a escolha dele. Foi a escolha dele de que
nós pudéssemos amá-lo, que nós pudéssemos perceber que ele deu a sua vida em amor. Foi uma escolha. Foi realmente assim, aquela oportunidade para nós. Agora, naquele momento, a gente descobriu que fomos amados. Fomos amados e correspondemos com esse amor. Ouvimos a sua voz. Mas tudo partiu dele, irmãos. Tudo iniciou por ele. Seja vir, seja nos amar, seja obedecer, seja encarnar, seja os anjos disserem, hoje nasceu. Então existiu esse momento. E nós, no Ocidente, contemplamos esse momento, mas nós, os crentes, temos que contemplar muito mais, de uma forma muito mais ampla, profunda, fazendo parte da nossa vida. Quantos de nós, vamos ser sinceros, tem lido desse que nasceu? Tem pensado que, de fato, o seu nascimento teve significado. Porque para ele cumprir tudo, ele precisou encarnar. Hoje, minha esposa falou, ela leu alguma coisa, ela falou, o que nós outro dia falamos, alguns creem em Jesus como um espírito. Esse não é o verdadeiro cristão. Nós cremos em um homem que se manifestou na carne, que ressuscitou na carne. E ela falou daquela passagem, quando o Senhor Jesus aparece andando sobre o mar, e eles com temor falaram, algumas versões está fantasma, e algumas versões está espírito. Mas não era um espírito, era o Senhor Jesus encarnado na carne. E é esse homem glorificado no céu, ressurreto, que para nós, como cristãos, evidencia a vida eterna. Não é um espírito, é aquele que encarnou, que desceu, que a Bíblia diz aqui em Lucas, hoje vos nasceu. Nasceu, Miguel, com um nenezinho, assim nasceu. Um nenezinho foi a manifestação de Deus se encarnando. De Deus falando, eu vou andar no meio dos homens. Vou me rebaixar. O Senhor Jesus se rebaixou, irmão. Ele se humilhou, a palavra diz. Ele deixou a sua deidade e veio viver entre os pecadores. Aqueles que o desprezaram, que não reconheciam que ele era o Criador. Esse nascimento, irmão, está aqui lindo, exposto. E é o início dessa mudança que o nosso irmão Rogério falou domingo passado. Nos tempos passados, as pessoas tinham uma outra forma de ver, tinham uma outra forma. Era, vamos dizer assim, uma esperança vazia. E aqueles que tinham uma esperança naquele que haveria de vir. Hoje nós temos esperança naquele que veio e que vai voltar. Abraão, pela fé, acreditou numa cidade permanente que não existia, que ainda haveria de vir um Salvador. Eu e você cremos num Salvador que já se manifestou, que já nasceu, que cresceu e que cumpriu todos os desígnios de Deus. E agora aguardamos a sua volta. Irmãos, é lindo isso. É maravilhoso contemplarmos esse homem Jesus, esse que nasceu,
Veja, irmãos, como é interessante e como podemos dizer para aqueles que vêm nos ensinar ou tentam nos mostrar que Jesus é um Espírito. Aqui diz que ele nasceu. Está escrito aqui. Ele nasceu. E ele não permaneceu na manjedoura. Isso é muito solene, irmãos. Ele cresceu, completou os seus dias. E a palavra diz que ele foi ceifado da terra. Por quê? Porque ele foi à cruz. Irmãos, pensemos nisso. Pensemos com profundidade. Eu e você podemos cantar hoje que em meu coração, ó Cristo, tenho sempre um lugar para ti. Só que os homens do Velho Testamento não podiam, porque eles ainda não conheciam esse homem manifestado. Eles não podiam. Eles suplicavam pela misericórdia, pelo perdão, como nosso irmão Rogério lembrou. Mas o sacrifício, a oferta só servia o quê? Para lembrar dos pecados, porque dali um ano, tudo outra vez. Eu e você não, irmão. A partir do momento que cremos, a oferta está paga. Uma vez só. Por isso nós podemos cantar que no nosso coração há um lugar para o Senhor Jesus. Que eu e você possamos meditar nesses dias de festa que nós estamos vivendo. Nós vivemos no Ocidente, faz parte da nossa vida. Todos nós, desde que nascemos, acho que, creio eu, que ouvimos falar, independente de crer no Senhor Jesus ou não, mas ouvimos falar do nascimento. Então, que essa palavra possa realmente ter significado na nossa vida. Essa palavra aqui, que está em Lucas, capítulo 2, versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha o que está embutido aqui, irmãos. O Salvador, que é Cristo, ou seja, o Messias esperado, o Senhor. Aquele que veio para cumprir todos os desígnios de Deus. Irmãos, queria só complementar um ponto aqui. Eu achei interessante o que o irmão falou em Lucas. Tendo em vista que o anjo, no versículo 10, menciona o nascimento, vai dar a notícia do nascimento de Cristo. Então essa notícia, aqueles que estavam formados, alinhados com a palavra, com o Velho Testamento, com as profecias, a gente pode até citar uma que é Isaías, capítulo 9, que lá o próprio Isaías menciona: o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então, já aqueles que estavam, como hoje nós estamos, esperando o Senhor, porque nós estamos conectados na palavra, estamos lendo, sabemos o que vai acontecer, a volta do Senhor para buscar a tua igreja, a nós. Naquela época, aqueles que estavam também atentos, estavam aguardando a notícia do menino. Mas quem será o menino? Nascia a pessoa, nascia todo dia, estava nascendo crianças. E nesse momento, o anjo deu essa notícia. Imagine, irmão, nós aguardando o Senhor, de repente nós ouve, a trombeta, o Senhor vindo. Tanto é que no 18, um pouquinho mais à frente, fala que todos os que a ouviram, que as palavras, dos anjos, maravilharam do que os pastores diziam.
mas Maria guardava todas as coisas, conferindo-as em seu coração. Então eu creio aqui, pelo que está falando aqui, irmãos, que aqui cita Maria, mas aqueles que estavam alinhados com a palavra, com o Velho Testamento, conhecia o livro de Isaías, conhecia as profecias, o Espírito já estava discernindo no espírito deles, o Espírito de Deus, que aquilo era o menino, o Salvador, que chegou. Então, é o que o meu irmão falou, o nascimento é o início de tudo. Ou seja, estava sinalizando que, dentro em breve, a obra que Isaías falou em 53, que nós lemos aqui, tudo aquilo que nós sabemos do Senhor Jesus ia ser concretizado. Mas deu o start aqui, o nascimento. Salvador nasceu, que é Cristo o Senhor. Então, eles maravilharam-se por quê? Porque aquilo que no coração deles já estavam aguardando, como nós estamos aguardando a volta do Senhor, eles estavam justamente para quebrar toda aquela maldição do diabo, do pecado, que estava... Eles estavam na mesma situação ainda, embora já é Lucas no Novo Testamento, mas a obra não tinha sido feita do Senhor. Então eles estavam ainda sob a escravidão do pecado. A esperança ainda não estava sendo manifestada aqui no Senhor. Então é lindo, irmãos, a gente saber que da mesma forma que aqueles irmãos que estavam esperando, um dia aconteceu do Senhor nascer, também podemos dizer com certeza que um dia, não sabemos quando, mas o Senhor voltará. E isso nos traz alívio, porque da mesma forma que eles se maravilharam quando deram a notícia que o Senhor nasceu, ou seja, era uma questão de tempo, o Senhor ia fazer, porque eles sabiam, esses irmãos conheciam Isaías 53, esses irmãos conheciam todos aqueles que lá no passado falaram que um Messias ia vir, um Salvador, ia pôr um basta em tudo isso. E aqui a gente vê a alegria deles, porque depois voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Então que a gente possa ter certeza, através da palavra, da manifestação do Senhor como criança, ele cumpriu depois o desígnio de Deus. E ele vai cumprir também conosco a volta, porque agora é para sempre, né, irmão? Ele vai vir buscar a igreja. Que nós possamos estar com essa convicção e atentos nessa palavra. Talvez ainda, irmãos, nesse mesmo capítulo 2, há mais um ponto bem interessante, um pouquinho mais à frente, seguindo essa linha de raciocínio de que havia pessoas que estavam esperando o Messias, o Salvador. E nós podemos ler a partir do versículo 29. Para quem não se lembra, esse é Simeão. E ele... Vamos começar no 28. Simeão o tomou, ou seja, o Senhor Jesus, aquela criança, nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o que eu queria complementar, irmãos, é que o fato de Simeão conhecer as Escrituras, o Velho Testamento, ele pôde dizer com toda a convicção, irmão, veja, ó, agora pode despedir em paz o teu servo. Ou seja, ele estava falando assim, ó, a minha vida está realizada. Pode me recolher, Senhor, pode me chamar, acabou. Eu vi com os meus olhos, eu contemplei o Salvador. Transportemos isso para nós, irmãos. Nós temos a palavra, cremos na palavra, então podemos dizer assim: o Senhor Jesus vem nos buscar.
Senhor, que coisa maravilhosa! O irmão Rogério, quando ele começou a falar, e eu contemplei a vida de Simeão aqui, falei, que coisa maravilhosa! Nós podemos dizer, irmão, Senhor Jesus, eu estou te esperando. Eu tenho certeza que tu virá. A tua palavra me dá certeza absoluta. E eu posso, e você pode, assim como Simeão disse, descansar. Porque é isso que Simeão estava dizendo. Pode despedir o teu servo em paz. Acabou. Agora só resta o descanso. Para nós, irmãos, não percamos tempo com as preocupações da vida, com o que vai acontecer amanhã, com o governo, com a política, com as doenças, nada. Nada é mais importante e sublime de que essa certeza de que estaremos sempre com Ele. Podemos descansar como Simeão. Porque a vida de Simeão continuava. Ele estava lá. Ele apresentou no tempo. Ele tinha sua responsabilidade. Mas a partir do momento que os olhos deles contemplaram aquele que ele sabia pela própria Escritura quem era, ele pôde dizer, agora eu posso descansar. Que seja essa palavra, irmãos, no nosso coração. Agora eu posso descansar. Estou só esperando o Senhor me chamar. Ou diante do sono, ou com arrebatamento. Que alegria, irmão. Podemos desfrutar disso em nossos corações.